Era uma vez um sábio chamado Nasrudin. Você aí já ouviu falar do Nasrudin? O Nasrudin corria mundo. E dizem por aí que quem muito viaja tem muito o que contar. Certa vez, uma vila, as pessoas que moravam lá ficaram sabendo que Nasrudin estava passando lá por perto. Nasrudin ficou só esperando até que alguém chegou e falou: Nasrudin, já que você está passando por aqui, vá até nosso povo, conte um pouco de suas histórias. Ele olhou e falou: bom, sendo assim, diga a seu povo que amanhã, às 8 horas da noite, em ponto, eu estarei lá. As pessoas, quando ficaram sabendo que Nasrudin estava indo até lá, ficaram assim, feito vocês, esperando o Nasrudin chegar. E quando ele chegou, às 8 horas da noite em ponto, colocou a sua mala sobre a mesa e lhe disse: boa noite. Já que vocês me chamaram até aqui, vocês já sabem do que eu vou falar. O povo inteiro respondeu: não, não sabemos. Ora, se vocês não sabem do que eu vou falar, eu vou embora. Embora. O sábio esteve ali e não contou nada. Mas nestes grupos sempre tem alguém que tem uma grande ideia e alguém que discutir mais uma vez. Só que quando ele perguntar, todo mundo diz sim. Sabemos. Aí não vai ter jeito. Combinado? Combinado. Foram falar com ele. E no dia seguinte, às 8 horas da noite, em ponto ele chegou. Colocou a sua mala sobre a mesa e disse: boa noite. Já que vocês me chamaram mais uma vez até aqui, vocês já sabem do que eu vou falar? Sim, sabemos. Ora, se vocês já sabem do que eu vou falar, eu vou embora. Foi embora. Não é possível. O sábio esteve ali mais uma vez e não falou nada. Mas nestes grupos sempre tem alguém que tem uma grande ideia e alguém falou: vamos chamar Nasrudin mais uma vez. Só que quando ele perguntar, essa parte que está sentada aqui, ó, para lá, diz: sim, sabemos. E essa parte daqui, para cá, diz: não, não sabemos. Aí não vai ter jeito, combinado, combinado. Foram falar com ele. E no dia seguinte, às 8 horas da noite, em ponto ele chegou. Colocou a sua mala sobre a mesa e disse: boa noite. Já que vocês me chamaram mais uma vez até aqui, vocês já sabem do que eu vou falar. Sim, não. Ora, minha gente, sendo assim, a parte que sabe, conta para quem não sabe, e eu vou embora. Essa história de Nasrudin, um viajante cheio de calças. Muito bem, Elaine Gomes, contadora de histórias, nesse final de tarde de sexta-feira conosco, encantando, né, com as suas palavras e também inaugurando conosco um novo programa dentre as atividades do Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo. Elaine foi aluna do programa, fez o seu mestrado, né, titulou-se como mestre no Programa de Literatura e Crítica Literária e permitiu que nós a conhecêssemos, né, nesse seu encantamento, nessa sua magia de contar histórias, encantar adultos e crianças. E nós estamos iniciando agora, então, um programa que pretende trazer os nossos alunos e ex-alunos para divulgarmos o trabalho que eles fazem. Nós temos muitos alunos que são escritores, poetas, romancistas, ou que se dedicam à arte da palavra, né, na literatura, ou no caso da Elaine, que ela encena a palavra, né? Ela dá uma vida, ela dá uma força, e esta força mágica que encanta adultos e crianças. Ela tem uma formação já na área de artes visuais e uma longa experiência. É uma experiência de aproximadamente uns 30 anos, apesar de ser jovem, extremamente experiente já na arte de contar histórias. E nós vamos, então, explorar um pouquinho essa experiência dela, não só como contadora de histórias, mas Elaine também é escritora.
Então, ela já tem 2 livros publicados e eu gostaria que, no decorrer da nossa conversa, ela falasse também um pouco sobre esses livros. Mas eu quero passar já a palavra para você, Laine, e que você nos conte, talvez começando assim, uma grande curiosidade, porque o contador de histórias, a gente tem, muitos de nós temos a felicidade, ou se não quase todos, de ter na família ou entre os amigos alguém que gosta de contar histórias e que dá aquele magnetismo, né, no grupo, nas noites de reunião, etc. Como é que foi para você esse prazer, né, pelo ato de contar histórias? Isso começou na família, começou pequeno, isso foi aparecendo já na fase adulta, já profissional? Conta um pouquinho para a gente como isso começou. Vai ser muito bom sabermos disso. Olá, gente, muito bem, boa noite. Mais uma vez, viu, professora? Uma vez professora, sempre professora, não é? Muito obrigada, viu, pelo convite, eu fico muito feliz. Para mim foi uma experiência muito rica mesmo estar, né, na PUC. Foi um lugar que me acolheu muito, todos os professores, orientação da professora Diana Navas, para você como professora, a professora Cida, enfim, tantos outros professores incríveis, e que fez com que eu pudesse, né, registrar de alguma maneira toda essa experiência, que lá se vai 30 anos de trabalho. Mas eu tenho uma história bonita, assim, da narração de histórias na minha vida, como você bem disse, né, as rodas de família, e a herança vem mesmo com a minha avó, a dona Augusta, e com meu tio-avô, irmão dela, Sebastião, e eles contavam histórias lá no alto da montanha, mesmo na serra aqui de Santos, extremo sul da cidade de São Paulo, e quando acabava ali a luz, a energia, né, o que nos restava justamente era a roda de história, né, com o lampião, a querosene, a luz de velas. Então foi nesse cenário aí que as rodas de histórias chegaram em minha vida bem pequena ali, pelos 7, 8 anos. E esse universo é encantador, né? Porque tudo que a gente trabalha hoje na narração de histórias era muito natural para eles, né? Então, o ambiente para contar histórias, né? A penumbra da luz ali das velas, né? Do lampião, a querosene, o fogão a lenha, né? O chapéu que o meu tio usava, por exemplo, né? O lenço de cabeça que a minha avó usava, que são recursos que a gente utiliza muito na narrativa atualmente, por exemplo, para trazer esse ambiente, essa atmosfera das rodas, da narração de histórias. Né? Eu fui muito inspirada neste cenário. Mas se for na profissional, também eu conheço a professora Regina Machado, da UF. Ela foi uma palestra na escola que eu dava aula, isso em 1991, lá também. E ela, quando ela começou a contar, me lembrou muito o jeito que a minha avó contava, que meu avô contava, de não entregar histórias, de não terminar as personagens. Elaine, dá um jeitinho no seu microfone, talvez. Melhorou? Melhorou? Perfeito, perfeito, obrigada. De sugerir a história, né? De melhorar, de sugerir as personagens, de não entregar a história, de deixar com que a gente imaginasse, né? Então, aquilo me trouxe uma vontade, um encantamento. Eu falei, puxa, né? Mas é muito parecido com o que a minha avó e meu tio-avô faziam. E aí, pesquisando, estudando, eu fui entrar em contato com a tradição oral. E a tradição oral, a oralidade, a força da palavra, como você bem disse, né? A encenação da palavra, né? Trazer essa força da palavra, e juntando com as artes visuais, que é a minha primeira formação, a minha graduação, isso só foi colaborando, né? Só foi trazendo mais encantamento, poder trazer um elemento artístico, um recurso visual a favor da palavra. É uma coisa que eu trabalhei muito no mestrado, junto com a Diana e junto com as minhas pesquisas, que é justamente o recurso visual a favor do texto, e não ao contrário. Então, é sempre a favor da palavra. Então, as artes visuais, elas também fazem parte da narrativa junto com o texto. Então, foi nesse caminho, sabe? Foi nesse percurso, juntando. Eu gosto muito de fios, viu, professora, viu, Vera? Eu gosto muito de fios. Eu acho que o fio vai ligando uma coisa que vai puxando a outra, uma história vai puxando a outra, e a gente, no final, tem uma trama que é a narrativa, né? Que é a história
dessa maneira, né? Visual, gestual. Se você quiser interromper, fica à vontade, viu? Mas também a gente traz, né, junto com a palavra, junto com os recursos visuais, o encantamento. Então, do narrador, isso é bem importante, o papel do narrador. Eu até brinco com os meus alunos, né? Se é verdade para você, assim é. Então, se aquela história, se aquele conto, se aquela personagem é importante para você, então é verdade também para o seu espectador. Quando eu trago essa minha história, era tão verdade para minha avó, era tão verdade para o meu avô, era tão verdade quando eu vi da Regina Machado, se torna verdade para mim também. Então, quando eu conto, quando eu narro, essa história é verdadeira, ela faz sentido para mim. Então, reverbera também no espectador, que também é coautor. O público também faz parte dessa construção da narrativa. Quando ele se canta, quando ele se envolve, até quando ele interrompe a narrativa, ele também faz parte dela. Então, esse encantamento está no narrador, na minha voz, na modulação da minha voz, na pronúncia. Esse encantamento está na performance, é o que eu mais trabalhei na pesquisa, que é a presença do narrador, né? A presença de quem está com a palavra. Então, é sempre essa costura, é sempre esse conjunto de linhas, esse conjunto de linguagens que a narrativa permite, né? Uma libertação, eu diria, sabe? Porque na narrativa eu posso juntar as artes visuais, eu posso juntar a música, como eu contei agora, né? Abrir com uma gaita, então eu posso fazer um elemento musical, esse conto, um microconto, que é As Aventuras, né, de Nasruddin, que são contos orientais, muito da filosofia da linha Sufi, né, que são contos, né, de exercícios, são contos populares, e aí eu tenho como um recurso aí a gaita, né, um trecho musical. Então, me permite essas outras linguagens, um conjunto de linguagens a favor da narrativa, que vem dessa herança da tradição oral, que é naturalmente contada, né, que foi contada para mim por meio dos meus avós. Eu gostaria de saber, o contador de histórias, ele é uma figura, né, que aparece muito, eu diria, muito recentemente. A gente poderia dizer que o contador de histórias é hoje uma profissão? A gente tem meados da década de 80 do século XX, agora, né, vamos situar. A gente começa a ter um movimento muito forte, não só aqui no Brasil, mas também em outros países, né, trazendo essa figura do narrador de história e trazendo a figura do narrador de história como um profissional. Alguns ainda acham estranho, acham que, mas isso é um hobby, imagina, você vai contar história e é um trabalho. Ainda existem algumas resistências. Se falam contador, a pessoa fala que é um contador da área das ciências contábeis, por exemplo. Eu sou um contador de histórias, né? Mas é uma profissão. Então, desta década, né, de 80 do século XX para cá, este movimento foi se tornando cada vez maior. Talvez uma necessidade das pessoas se juntarem, talvez uma necessidade das pessoas olharem umas nos olhos das outras, né? A ideia dos grandes encontros, a ideia do imaginário, né? Tudo hoje é muito pronto, está tudo muito expressado, está tudo muito imposto para a gente, e essa chance de eu poder imaginar, essa chance de eu poder criar a partir da minha bagagem cultural, a partir da minha experiência, que é o que a narrativa faz, né? Quando eu digo, por exemplo, na história, no conto A Fátima Fiandeira, que é uma história também que eu conto há anos, ela é bonita feito os amores. Eu não estou dizendo como é a beleza dela, eu não estou descrevendo como é essa personagem, mas eu estou sugerindo como ela possa ser a partir da sua bagagem cultural, a partir do seu conceito de amor, né? Ela é bonita feito os amores. Então, essa necessidade, essa liberdade de criação me faz entender e perceber o quanto as pessoas estão buscando a narração de história. E aí, muitas pessoas, muitos grupos começaram a ter essa possibilidade da narrativa como profissão, da narração como profissão.
Então, a gente tem muita gente que vem do teatro também, da linha teatral, e aí também é um outro desafio, porque o contador de histórias, ele não é ator, né? Ele não vai dramatizar, ele não vai encenar, ele não vai fazer a voz da personagem, ele não vai trazer o figurino da personagem, mas ele vai contar a história da personagem. Então, o contador, ele passa por todas as cenas, ele passa por todas as paisagens dessa história, todas as passagens dessa história. Mas muitos atores têm essa prática do contar histórias, que é essa linha bem tênue, né? Tem que tomar um cuidado entre narrar uma história e, de repente, dramatizar, teatralizar, virar um monólogo, de repente. Tudo conta uma história, né, Vera? O cinema conta, o teatro conta, a música conta, a novela conta, estamos contando histórias, mas de maneiras diferentes. E o narrador de história, ele pode dar, assim, uma entonação, uma modulação de uma passagem para outra, de uma personagem para outra, mas ele não é a personagem, né? Ele não vai dramatizar, teatralizar essa personagem. Então, é uma linha tênue, mas muitos têm essa formação e fazem lindamente. Conheço vários atores que são excelentes narradores de história e conseguem, sim, né, diferenciar a atuação da narração de uma maneira belíssima. Grupos também fazem muito, né? Tem muitos músicos também que narram histórias e aí permeiam a música, os instrumentos com a narrativa. E com o passar do tempo, né, dos anos, foi ganhando força. Os professores nos ajudam muito também, porque quando você tem na sala de aula narração de história, um contador de história, um professor que procura, eu dou aula no Senac, aqui no Senac Aclimação em São Paulo, e lá a gente tem dois cursos, né, o contador de histórias e o professor que conta histórias. Então, quando o professor procura um curso como esse para contar histórias para os seus alunos, ele está estimulando cada vez mais esse processo literário, o processo de leitura, está estimulando um aluno leitor, um aluno criativo, imagético, e aí só aumenta mesmo a profissão dos contadores de história a favor do texto, a favor dos contos, dos autores, né? O quanto é importante também você apresentar os livros, apresentar os escritos por meio da narração de história. É uma profissão, existem vários movimentos já hoje, né, para ter um registro de contador de história, narrador de história, mas ainda estamos no processo. Mas é, sim, uma profissão dos centros culturais, bibliotecas, os SESCs, os museus, festivais, editais, a gente tem aí uma série de possibilidades de atuação do narrador de histórias. É interessante você contar um pouquinho essa questão das aulas, né? Se ensina hoje a contar histórias, pelo que você está nos trazendo como experiência, né? Então, tem aquele que gosta, que quer cultivar esse ato de contar história, mas também a gente vê cada vez mais isso extrapolando os muros, né? Ou seja, houve uma época em que o contador de histórias apareceu nas festinhas infantis, né? Houve a época, eu acho que ainda ela é muito presente, o contador de histórias nas livrarias. Isso se ampliou muito. Alguns anos atrás, nós tínhamos algumas livrarias, a gente até podia apontar umas 3 ou 4, que propunham aos sábados de manhã, aos domingos, um escritor, né, ou um contador de histórias. Mas também nos hospitais, né, isso apareceu também como entretenimento a crianças ou adultos que estavam lá num tempo mais longo e se percebia que isso fazia bem às pessoas, né? Então, me parece que esses muros têm cada vez mais se alastrado, né, para acolher esse contador de histórias que é alguém muito bem recebido. E também eu tive conhecimento, tive a oportunidade uma vez de assistir um contador de histórias numa praça pública, ao ar livre, no domingo de manhã. E era muito interessante porque as pessoas estavam no parque, não exatamente por aquele motivo, mas ao ouvirem se sentiam atraídas, né? E se aproximavam, e depois era uma coisa assim, muito vibrante a gente perceber como que se acompanhava o contador de histórias, né? Então, eu fico imaginando também que, já que se ensina hoje também a contar histórias, queria que você contasse um pouquinho para a gente
Que estratégia se utiliza? Você, por exemplo, agora utilizou um pouquinho a gaita, né? Você começou, você fez a abertura com alguns sons, só que você disse que tem que ter um cuidado para que o contador de histórias não se torne a personagem. Mas ele também não é uma personagem, na medida em que ele dá voz e tem toda a questão da performance. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, inclusive para aqueles que estão nos ouvindo, que não são exatamente da área, o que significa a performance de um contador de histórias, né? Então, comentar um pouquinho essas questões para a gente. Quais as habilidades que são exploradas, ensinadas, e que elas são fundamentais, né, para que um contador de história tenha esse domínio dessas habilidades? Muito bem, você fez aí uma descrição muito boa do processo aí da narração de história. Foi muito bem, hein? Inclusive, no Senac, em 2004, a gente começa com os cursos de contador de história dentro de um curso de lazer, né? E justamente procurando o lazer, o entretenimento, procurando para os cursos que iriam atuar, profissionais que iriam atuar dentro de festas mesmo. Até hoje, né, muita gente chega no curso achando que é um curso que vai ter contador de histórias e narração de histórias é só para criança, né? E não, realmente ganhou toda essa amplitude que você muito bem descreveu, né? Então, a gente tem em diversos lugares. Eu, atualmente, agora não, né, porque estamos nesse distanciamento social, mas até o final do ano passado, eu contei muitas histórias em casamento, por exemplo. Então, eu contava a história dos noivos, né? Contei histórias em dezembro, eu contei numa festa de 15 anos, né? Então, em festa de 1 ano. Então, realmente atravessa, extrapola todos os muros aí possíveis, despedidas de gerentes, despedidas de coordenadoras, a pessoa se aposenta e as pessoas querem, né, fazer aquela festa, e por que não uma narração de histórias? Então, realmente, neste momento, eu me torno também a escritora, né, porque eu vou colhendo as ideias, as informações, né, os fatos, os relatos dos parentes, enfim, colegas de trabalho, e transformo numa história. Então, também tem um outro trabalho aí que é do escritor, da escritora, né. Mas no curso, né, quando as pessoas chegam até o curso, elas já têm uma predisposição para contar uma história, tem uma vontade para contar uma história. Mas que dentro do Senac eu fico muito feliz, né, porque a gente tem uma linha de trabalho de valorizar, então, esse narrador cada vez mais. Realmente é uma linha bem tênue, bem delicada entre a narrativa, entre o narrador e entre o ator, né, entre a personagem. Então, quando eu falo que ele não é a personagem, é que eu não vou fazer a voz da personagem. Então, eu não vou chegar vestida de princesa, ou chegar vestida de Fátima, ou chegar vestida do Nasrudin, né? Eu vou sugerir como seria, e não dramatizar, fazer a voz, né? Vou modular a voz, mas não fazer a voz. Então, realmente é uma linha muito tênue. Então, mesmo com o recurso, com o emprego do recurso visual, então, tem uma outra história aqui que talvez, se der tempo, né, a gente conta um trecho aqui para todo mundo, mas, por exemplo, eu uso o menos possível de cores de estampas que possam chamar mais atenção que a história. A gente encontra por aí pessoas que se perdem um pouco, né? Você tem, às vezes, o contador com chapéu, com uma pantufa, com uma calça colorida, com colete, com instrumento. Aí você fala, nossa, mas e a história, né? Que lugar que a história ficou, porque é tanta informação, então também vem no visual, né? Então, menos é mais. Então, quanto menos informação, mais a história aparece. Mas de que maneira que ela aparece? Então, um recurso mínimo, por exemplo, como foi a gaita, trouxe uns outros aqui para mostrar para vocês também, mas recursos que vão só sugerir, que vão só realmente ilustrar aquele momento a favor da história, e não que vão roubar aquela cena. Se a pessoa chega para mim no final da narrativa e fala, ai, Elaine, adorei a sua saia, eu fico preocupada. Fala assim, mas e a história, você gostou? A pessoa, não, gostei, achei, ufa. Porque se fica só o visual, eu falei, ué, cadê o texto, não é? Então, também tem essa preocupação, sabe? Tem grandes colegas que cantam e dançam histórias, mas será que fica mais a dança? Será que fica mais a música? Em que lugar que fica o texto? E aí, quando as pessoas chegam lá no curso no Senac, onde eu estou agora, né,
agora, já há 20 anos, mas que a gente trabalha há tanto tempo lá, o contador de história, justamente pensando, por que você quer contar história? Isso é uma pergunta importante. Por que eu conto história? Eu, Elaine, conto histórias porque eu acredito que contando história, a pessoa vai ficar tão estimulada, tão instigada a ler, que ela, de repente, vai querer ler a história que eu contei. E aí ela lê aquela, lê a outra, porque eu, Elaine, acredito que lendo as pessoas vão ampliar o seu conhecimento de mundo, essa leitura de mundo, se tornar mais críticas, mais criativas. Então, o meu desejo, a minha intenção, quando eu conto história, é justamente para que as pessoas sintam vontade de ler mais. Mas tem gente que pode contar história para entreter, tem gente que pode contar história para emocionar, para divertir, para curar, né? No caso dos hospitais, e tudo bem também. Mas é importante você localizar. Por que você quer contar histórias? Porque se for mera vaidade, se for só para aquecer o seu ego, eu acho que fica muito superficial, porque daí não é tão verdade assim, não está tão a favor do texto assim, e o público já percebe, né? Ele já responde naquele momento. E aí, nos cursos, a gente trabalha justamente essa questão, né? O porquê que você conta e como você se sente numa posição de exposição. Eu vejo que é uma grande dificuldade, talvez uma questão cultural até. Eu conto com a minha facilidade que eu sempre tive desde criança, né? Sempre fui aquela aluna que quem vai para o teatro, eu, quem vai para o coral, eu, quem vai para o palco, eu sempre tive essa facilidade com a expressividade, eu sempre gostei. Mas tem gente que não. Então, tem muito professor que, quando se coloca ali para contar uma história, aí eu peço, conta um trechinho de uma história, que história que você tem aí no seu repertório? Aí a pessoa fica meio constrangida, sabe? Tem uma certa dificuldade de ficar ali nessa situação de exposição por uma série de coisas, né? Uma série de julgamentos, talvez, o medo da opinião do outro, mas não tem jeito. Quando você está exposta, os outros vão falar, vão criticar, uns vão achar bacana, outros não vão gostar tanto, e tudo bem também, né? Você está contando para o outro, ofertando para o outro, né? Então, de lá para a opinião. Você tocou numa questão que eu acho que eu gostaria de comentar um pouquinho, né? Acho muito importante esse foco que você deu do entretenimento e do educacional, que eu diria até mais do educacional, quase formativo, né? Quer dizer, você está somando com o professor, com os pais, essa necessidade que a gente tem e que a gente tem enfrentado mesmo hoje como quase que um dever, que é estimular o ato da leitura, né? Porque você passou aí por essa questão, ouvindo, a criança terá vontade de buscar a história, de ler a história, ou até a história que ela já leu, que ela já ouviu, ela vai ouvir agora contada pela Elaine, né? Por uma outra pessoa. Então, eu acho que isso tem também efeitos da magia, do imaginário, da estimulação do imaginário, né? Então, a própria voz, eu acho que a voz do outro, ela pode estimular mais, né? E você falou das pessoas mais tímidas, às vezes, e como que isso se coloca para o contador de histórias. Eu queria que você comentasse um pouquinho, porque eu fico imaginando que tem muito pai, né? Ou mesmo muito professor, que fica inibido em contar histórias. Uma coisa é ele explicar a lição, né? Ele está lá no papel de professor. Mas a hora de contar histórias é uma hora que as pessoas se entregam um pouco. Ela vive, junto com o ato de contar, ela vive a história, né? E eu acho que muitos pais, avós, cuidadores, e às vezes mesmo professores, tem essa dificuldade de se descontrair, eu diria, né? E mergulhar no ato de contar a história, né? Acreditando acreditando naquela história como uma história verdadeira, né? Então, eu acho que aí reside muito da magia. Mas como é que fica para essas pessoas mais inibidas? Vamos dizer, esses pais, esses avós, esses professores mesmo, né? Como é que se trabalha com isso? Que tipo de
alô você pode dar para essas pessoas fecundarem este gosto e essa descontração, né, para contar história. Comenta um pouquinho isso para a gente, mas logo em seguida eu vou pedir para você contar mais uma história. Tá bom. É justamente que as pessoas, né, que têm essa dificuldade, e olha que a gente tem muito pai, muita mãe também que procuram um curso, isso é muito legal, né? Às vezes a gente acha que é uma tarefa das mães, né, contar histórias, mas não, tem muitos alunos, pais, os homens, que procuram um curso também para contar histórias para os seus filhos. Eu fico muito feliz quando isso acontece. Mas tem sim muito professor, como você bem disse, uma coisa é explicar ali a aula, a matéria, enfim, a disciplina, outra coisa é contar uma história, né? E ouvir a história, né, de outra pessoa. Lembra muito o Walter Benjamin no capítulo narrador, né, do livro Magia e Técnica, quando ele diz, né, que essa surpresa, né, esse meio de contar histórias, né, de terras distantes, porque o contador de história tinha essa tarefa, né, é meio que essa magia que você disse, né, alguém que traz algo de algum lugar que não é aqui do nosso mundano, né, que não é aqui do nosso meio. Então, quando chega um professor que quer contar história, a gente sempre fala, puxa, como que você pode mudar a sua sala de aula e criar uma atmosfera para narrar uma história? Porque muda tudo também. Se você está acostumado a dar aula um atrás do outro, quando você coloca ali uma meia-lua, um círculo, já mudou. Se você tem lá na sua escola um pátio, ou tem uma árvore frondosa, e você pode esticar um tapete ali, uma toalha xadrez, sentar todo mundo ali e contar uma história, já mudou a atmosfera. Não é mais aquele professor que está ali na lousa ou no slide explicando, já é um contador de história, é um professor que conta história. Se é um professor, de repente, que tem uma habilidade com recurso musical, e aí ele traz, ou um professor que no meio da sua aula, de repente, ele traz uma poesia, sabe? E aí me lembra muito, eu não canso de falar isso para os meus alunos, inclusive, meus alunos professores, o quanto para mim foi significativo a professora Maria Aparecida lendo poesias para a gente lá na aula às 9 da manhã, sabe? Na PUC. Aquilo para mim era incrível. Uma professora que chega, abre o livro de poesias e lê para você, oferta aquela poesia pela sua leitura, que é a voz do outro, né? Então também é maravilhoso. Então, esse professor que no meio da aula te traz uma história, apresenta uma história, e pode ser na aula de matemática, pode ser na aula de biologia, pode ser na aula de física. Já tive vários alunos que a gente fala, vai contar a história o professor que é de português, vai contar a história o professor que é de artes, de história. Não, imagina, eu já tive professores de biologia, de matemática, que contavam histórias com recursos lindamente para abrir a aula, para encerrar uma aula com aquele tema, assim, incrível. Então, realmente, essa disposição que a pessoa tenha para contar. Agora, no curso a gente trabalha, né? Eu gosto, como eu venho das artes visuais, a gente trabalha muito com dança circular, a gente trabalha muito com expressão corporal, com muitos exercícios. Lá a gente tem vários recursos visuais, então um dia a gente conta a história com recurso, outro dia a gente conta a história sem recurso, e aí eu vou trazendo vários elementos para que esse corpo possa ir se adaptando ao espaço. A gente tem um prédio que ele é muito bem-vindo, assim, muito bem construído nesse sentido, com espaço, com carpete, que a gente pode deitar, pode fazer exercícios gestual, exercícios vocais. Então, claro que o espaço também ajuda e eu vou explorando cada vez mais, né, para que esse aluno ele vá se familiarizando. O importante é isso, deixar esse corpo numa situação familiar, que aquilo não seja estranho. Porque quando é criança, pelo menos da década de 90 para trás, né, a gente tinha muita essa atividade, a gente brincava, corria e fazia ciranda e círculos. Hoje se perde um pouco, né? As pessoas estão muito para dentro, muito no celular. Então, o lidar com o corpo hoje, eu acho que é um pouco mais difícil a questão do movimento. As pessoas estão muito sentadas dentro dos transportes, sentadas dentro dos seus carros, horas no trânsito, então muito o corpo vai ficando cada vez mais fechado. Então, quando você pede, vamos fazer um círculo, vamos fazer uma roda, vamos fazer uma dança, tem um estranhamento. As pessoas estranham. Como assim, né? Vou dançar? Como assim? Vou dar a mão para o outro? Mas depois que a pessoa se familiariza, ela não quer mais sair dali. Então, no primeiro momento, quando ela começa a contar uma história, tem um estranhamento, mas depois, quando ela se identifica com aquele momento, aí você fala, tá bom, pode ser uma história menor. Então, ela gosta daquilo, ela quer aquilo, mas sim com exercícios.
E falando da performance, a performance é a presença. Então, que presença é essa? Performar, né? Trazer uma forma. Então, eu não sou a personagem da história, mas eu posso trazer um gestual. O meu olhar que olha justamente para a pessoa. O que é muito diferente dos cursos de oratória, né? Mire num ponto e só veja cabeças. Não. A gente precisa olhar no olho das pessoas. Então, a narrativa não é para uma plateia, né, de 100 pessoas. Às vezes acontece, mas a essência dela é para grupos menores, para que você possa estar no olho do outro, para que você possa sentir a expressão do outro, o tom, o tempo do outro junto com você. Então, a performance também acontece nesse sentido, do gestual, da fala, do olhar, a hora que você aproxima, a hora que você se afasta, também faz parte dessa presença, né? O estar presente junto com o outro. Eu vou pedir, então, para você contar mais uma historinha aí para gente, né? Podemos aproveitar, mas tem muita gente comentando. Eu achei interessante que o Marcelo Ramalho, ele fez um comentário sobre a questão dos espaços e diz que ele teve a experiência de ouvir um contador de história numa estação de metrô. Então, essa coisa da surpresa também, né? Você não imagina e, de repente, no meio do seu dia, né? Você esbarra com alguém contando histórias, e num local totalmente imprevisível para isso estar acontecendo, né? E como que isso desperta as pessoas. E temos vários comentários, mas das pessoas gostando muito, inclusive de te ver, colegas de curso, Eduardo Costa Neto, Vander Conta, Sam Melo, Maria Cecília, Silvinha, e sempre com muitas observações em relação a essa redescoberta do prazer da palavra num ato tão simples, tão singelo, tão descompromissado até de contar histórias. Mas para nós que trabalhamos na área de educação, na área da literatura, principalmente, o contador de histórias ele tem um papel fundamental, né? Que é essa coisa de fecundar o prazer pela palavra, né? De ouvir a palavra. E quem ouve e sente prazer, ele se torna também um narrador, ele também vai querer contar a sua história, né? E então eu acho que ter esse contato com você, poder estar desperto para essa questão, a gente também redimensiona, não é uma questão para crianças, é uma questão para qualquer um. Qualquer adulto sente este prazer e pode também se tornar um contador de histórias, né? Basta que ele faça a recolha na sua memória e tenha essa ação, né? De passar esse prazer e ir percebendo como que se dá a reação do outro. Eu quero que depois você comente também um pouquinho isso sobre a reação das crianças ou dos adultos quando você conta a história. Mas eu vou passar a palavra um pouco agora para você, novamente contar uma história para nós. Vamos lá. Porque ela era bonita demais, ele pediu certa vez que descesse a barra dos vestidos. Ela, como estava muito apaixonada, logo fez. Desceu a barra dos vestidos. Mas mesmo assim, quando ela andava pelas ruas, a sua beleza ainda aparecia de forma especialmente linda. Não tinha homem, mulher ou criança que não olhasse para ela. E quando ele chegou em casa, mais uma vez, pediu que ela doasse todos os sapatos, aqueles que tinham salto muito alto. Ela o fez, mas mesmo assim, quando andava pela rua, a beleza dela tinha ainda algo vivo que chamava muita atenção. Foi aí que ele chegou em casa e, uma cena bruta, ele cortou os seus cabelos. Ela, depois desse fato, desse acontecimento, não ia mais para as ruas. Ela ia se misturando aos móveis de casa. Ele começou a sentir uma fina saudade, não da beleza daquela mulher,
mas uma saudade da sensação que tinha quando a via tão bela. Foi aí que, no dia seguinte, ele chegou em casa e trouxe um corte de tecido. Ela pegou, mas deixou sobre a cômoda. No dia seguinte, ele trouxe uma flor, uma rosa de tecido, para que colocasse no que havia sobrado dos cabelos. Mas ela também colocou sobre a cômoda. E na última tentativa, ele trouxe um batom. Mas este ficou ao lado da flor que desbotava ao lado do tecido. Muito bonito, muito bonito. É Quantas Marina legendas? Colaçante. Marina Marina Colaçante Colaçante. é minha ídola, não tem como, né? Ela é incrível, essa escritora realmente fala diretamente às mulheres, né, nesse sagrado feminino, e fazendo uma parte com o que você disse, né, quando as histórias, elas realmente vão além, né, da questão infantil, vão além da questão das crianças, né, e vão para os adultos, vão para as mulheres, para os homens, vão para os maiores de 60, que também é um público que tem tanta experiência, né, eu digo que a gente troca histórias com as pessoas com mais de 60 anos, 70 anos, é incrível contar história para eles, e desafiador contar histórias para as crianças também, né? Que foi a sua colocação. E a Marina Colaçante também foi meu objeto de estudo no mestrado, mas com outra história, que foi a Moça Tecelã, e essa história, esse conto, é para que ninguém a quisesse, né? Então, também traz muitas interpretações, né? Então, me chamam muito, assim, para contar a história para as mulheres em situação de vulnerabilidade, então eu vou escolhendo estes contos que dizem, mas não dizem, né? Está ali posto, mas não está escancarado, e aí que tem a magia também, né? Agora, falando de criança, tem várias experiências também, Vera. Ixi, história que não falta. Uma, uma curiosidade, o adulto e a criança, você diria que eles ouvem diferente? Ah, sim. O adulto, talvez por uma questão cultural, né, ele tem uma certa resistência, sabe? Logo no primeiro momento, assim, da narrativa, eu sinto que tem uma certa resistência, vai se soltando aos poucos, até no comportamento corporal mesmo, sabe? Na postura mesmo. Às vezes fica meio assim de longe, tem medo, sabe? Que eu vou chamar para participar, também tem dessas. Mas ele fica, será que ela está falando para mim? Será que essa é a minha história? Ela me olhou mesmo no olho, né? Ela veio na minha direção, mas depois vai se soltando e vai se entregando àquele momento. Aí se diverte, se emociona. Já tive vários acontecimentos, de gente que chorou mesmo, gente que morre de rir, gente que se sente incomodada com a história, gente que levanta e volta. Realmente você tem que estar muito bem com você, porque não é como o teatro, né? Como você disse, você assistiu uma história uma manhã, num bosque, num jardim, num parque. Então, não é uma sala de teatro que toca um sinal, teatro tradicional, né? Que toca um sinal, todo mundo entra, todo mundo fica no silêncio, ninguém atende celular. Não, né? Você está ali no meio do povo que pode ter qualquer tipo de reação. Numa livraria, as pessoas ficam, as pessoas levantam, as pessoas se incomodam, dá ataque de tosse, toca celular, e como que você fica naquela situação ali, né? Contando em uma livraria a história Alice no País das Maravilhas em Cordel, um grande cordelista do João Gomes de Sá, e tem uma parte que a Alice ela está procurando o coelho, toda ambientada no Nordeste, e ela está procurando o coelho. Aí eu falo, ô de casa, ô de casa. Aí um menino, acho que uns 4, 5 anos, ele levanta no meio da livraria com o dedinho assim e fala, tô aqui! Aí a livraria inteira, ó! Oh! E aí esse momento não é meu, né? Esse momento é da plateia. Esse momento é dele. É uma participação incrível, ele estava dentro da história, e aí rapidamente me veio na cabeça, né? Ah, que bom que você está aí, vamos continuar procurando o coelho. Ele, vamos, vamos. Ele continua na história, mas também é papel do narrador esse lugar da educação, né? Da pedagogia, de compreender o quanto que essa criança está dentro da história e dar sequência a essa participação e não ignorar também é outro estudo, né? Outro improviso que é muito necessário neste momento.
Mas a criança, ao contrário do adulto, ela está muito mais disponível, né? Ela não tem receio, ela não fica preocupada com o que o outro vai falar, se ela participar, se ela interagir. Ela vai lá e interage. Às vezes, eu fiz uma temporada agora em novembro no Sesc Santos, e eram todas as tardes de sábado, no meio da sala de leitura ali do Sesc, né? E era muito legal, porque eram os pais e as crianças. Então, em algum momento, eu falei, nossa, estou contando para o pai e para a mãe, eu estou contando para a criança, né? Eu via que o pai e a mãe ficavam mais empolgados do que a criança, né? E tinha uma parte da história que o coelho caiu numa cacimba, aí eu falo, mas você sabe o que é uma cacimba? Aí o menino fala, claro, é um poço, e tem uns que tem até água. Aí a mãe atrás, eu não sabia, que legal. A mãe orgulhosa porque o filho participou e sabia, sabe? E tudo acontecendo no meio da narrativa. Então, essa preparação do narrador, essa disposição do narrador, é o que a gente sempre vem trabalhando, ou seja, nos cursos, ou seja, nas pesquisas, ou seja, no dia a dia, nas leituras que vão agregando esse conhecimento e nas experiências, né, Vera? Não tem como. A experiência vai ficando no nosso corpo, né? Nós estamos chegando mais ao final desse nosso encontro, mas tem uma pergunta que eu acho que não posso deixar de fazer, considerando o momento que a gente está vivendo, né, de reclusão social, as crianças, os adultos, as crianças, apartados, assim, do convívio, do contato com tios, avós, com aquelas pessoas que, às vezes, são muito importantes no dia a dia, e, de repente, a criança se vê também apartada desse convívio. E eu te pergunto, a história, o contador de história e a performance desse contador, esse momento mágico, ele pode, de alguma forma, substituir ou suavizar essas ausências todas e estar no lugar de um abraço? Ah, acredito muito, com certeza, né? O quanto que a história, e mesmo quem está distante, não seja criança, mas o adulto, o quanto que o livro, né, também ajuda muito, o quanto que as histórias ajudam, mas mesmo em casa, né, tem conhecidos, tem mesmo a minha coordenadora lá do Senac, ela tem uma filhinha de 2, vai fazer 3 anos agora, e ela sempre manda para mim, olha, Elaine, ela está ouvindo a história tal, o pai dela está contando essa história, sabe, para tentar suprir essa ausência, esse distanciamento da própria escola, dos amigos que ela tem, da professora que ela tem, né, dos momentos que ela tem na escola de narração de história, e os pais ali, né, suprindo também essa possibilidade de narrar. Por outro lado, se eu não tenho, né, o quanto que estar ali ouvindo uma história pode ser, sim, um abraço. O quanto que você oferecer a história, uma história para alguém, pode ser um abraço. Me pediram já há algum tempo, e aí, no começo da pandemia, né, do distanciamento social, começaram a me pedir para eu contar histórias, voluntariamente, em vídeo, para algumas escolas. Então, professores que têm dificuldade de contar histórias, ou professores que, como você bem disse, na voz do outro. Então, uma coisa é o professor contando, outra coisa é uma contadora de histórias que vem desse lugar mágico, distante, como disse o Walter Benjamin, e vai contar uma história para você. E aí eu falei, tá bom, então eu vou contar uma história, mas falando o nome da escola. Ai, que ótimo, obrigado. Nossa, velho, e agora um começou, outro começou, outro começou, é como se fosse realmente esse abraço. Alguém que chegou e está contando para a minha escola, a contadora está contando uma história, está narrando uma história para os meus amigos e para mim, na minha casa. Então, é essa aproximação mesmo pelo vídeo, né? Mas é alguém diferente que está contando uma história, falou o nome da minha escola, falou o nome da minha professora, e aí, consequentemente, está me atingindo, né? Está levando aí esse abraço até essa criança que está em casa, distante, né, do seu dia a dia, dos seus amigos. E eu vejo, né, nessa experiência das famílias, o quanto que elas estão se aproximando, né?
Porque chega uma hora que a TV já não dá conta, tem uma hora que a escola, que a aula, né, online também já foi, e aí já as atividades já foram, e aí vem essa proximidade com a narração de história. E eu vejo muitos pais se superando, sabe? Modulando voz, pesquisando livros, pedindo histórias. Existe um movimento muito grande, assim, de aproximação, ainda que distante, né, do social. Ótimo, então vamos fechando essa tarde de sexta-feira. E se você tiver mais uma historinha para contar, a gente vai agradecer, a gente vai curtir bastante. E eu já agradeço a sua presença, a sua disponibilidade para estar conosco. Isso, sem dúvida, deixou a todos nós, os professores do programa, os seus colegas, inúmeros colegas aqui, escrevendo, mandando abraços, eu vou te passar isso tudo depois, mas muito felizes por terem você novamente perto da gente. Nós temos que criar mais situações para trazer você para junto de nós. Mas um bom trabalho e obrigada, porque eu acho que é um momento, como esse final aqui que nós estamos tocando, que vocês têm um papel muito importante na vida não só da criança, mas dos adultos também, porque a voz de um contador de histórias, no meu entender, ela é um abraço, ela é um afago, ela é um gesto de carinho, né? E nós precisamos muito disso nesse momento, né? Agradeço e deixo a palavra com você para fecharmos esse momento. Eu agradeço imensamente, tenho um carinho enorme, né, pela PUC, pelo programa de literatura e crítica literária, fui muito acolhida, quero voltar sim, já falei com a Diana, quero voltar, quem sabe aí o doutorado, não é, no próximo ano, vamos ver, que eu sinto falta de estudar, adoro estudar, e colaborar, né, com a pesquisa também, deixar um legado, e fico muito feliz, quero agradecer imensamente também ao Senac Aclimação e dizer, né, que o mestrado me rendeu o livro que está aqui, que é a Arte de Narrar Histórias, que eu fico muito feliz pela editora Senac, e é uma adaptação da minha dissertação do mestrado, a gente lançou em 2018 e vem reverberando aí por esses anos todos, ajudando muita gente, e eu fico muito feliz que o mestrado tenha ganhado também essa vida por meio do livro e ter esse apoio da editora do Senac São Paulo e também os cursos de narração de histórias, o quanto que a minha coordenadora, Daniela Mendes, né, a minha gerente, a Rosana, o quanto que elas incentivam essa prática, né, essa linguagem artística literária dentro de uma escola técnica. Então, fico muito feliz, agradeço essa junção, e principalmente a vocês, professora Vera, professora Diana, professora Cida, são pessoas realmente que eu guardo com muito carinho por todo esse incentivo, e com certeza, espero voltar, contem comigo, e a todos vocês aí que escreveram, alunos, ex-alunos, colegas, professores, colegas do mestrado, tenho certeza que estão aí também, meu muito obrigada, viu? Fico muito feliz, a gente vai conversando, contem comigo. Então, vamos lá, vou encerrar com uma história. Então, vamos. Sim. Então, vamos lá. Eu morava na areia, sereia, me mudei para o sertão. Sereia, aprendi a namorar. Sereia, com aperto de mão. Ô, sereia. 3 filhas tinha um rei, e um rei com 3 filhas é um rei sem espadas. Mas este rei, ele tinha um costume, ele sempre ficava pedindo para suas 3 filhas medir o tamanho do seu amor por ele. E quando ele viajava, sempre pedia para que elas pensassem em presentes. O presente era o tamanho do amor que ela tinha por ele, cada uma delas. A primeira logo pensou: meu pai, meu rei, o meu amor pelo senhor é feito joia rara. Ele ficou todo orgulhoso. A segunda logo disse: meu pai, o meu amor pelo senhor é feito tecidos raros. Mais orgulhoso ficou. E a terceira filha, mais nova, foi dizendo: meu pai, o meu amor pelo senhor é feito sal. Sal, minha filha? Como assim? Um sal é o tamanho do seu amor? E naquela época, rei frustrado era rei furioso. Não quis nem saber como ousa a menina a falar que o amor era sal. Pode ir embora. Mandou a menina embora. Não é possível.
A menina, o que que fez? Obedeceu o pai, afinal, ele era um rei. Só que ela foi saindo pelo reino e ninguém acreditava que a princesa estava andando por lá. E ela precisava se alimentar, precisava dormir em algum lugar, até que ela procurou emprego, mas ninguém queria dar emprego para ela. Até que ela teve uma ideia. Chegou perto de umas casas no vilarejo, viu que estavam preparando ensopados e foi pegando aquelas coisas de dentro do boi, aquelas coisas de dentro do pato, do frango, as vísceras, as tripas, e foi colocando no rosto. Foi ficando uma mulher, uma menina horrorosa, mal cheirosa, para ganhar um emprego. E foi assim. Quando chegou na corte vizinha, ela conseguiu emprego de tanger patos. E você sabe o que é tanger patos? Sim, é ficar tocando os patos. Só que ela cantava Chopaturi, Chopaturi da lagoa, mas eu nunca vi pato assim. Mas nessa corte tinha um príncipe, e o príncipe foi vendo que a voz daquela mulher não combinava com o rosto dela. Teve uma ideia. Fingiu que estava doente para a rainha e pediu para que aquela mulher que cantava levasse um prato de sopa. Ah, e rainha obedece, desejos de filho, não é? Logo foi. A menina foi levando o prato e quando chegou mais perto do príncipe. Ele não quis nem saber, voou e arrancou todas aquelas coisas do rosto dela. Aí apareceu a princesa, linda por demais. Não tinha mais como esconder. Contou toda a história. A essa altura, o pai dela já estava muito arrependido. Onde já se viu mandar uma filha embora? Foi aí que o príncipe, apaixonado, logo pediu a moça em casamento. E ela teve uma ideia. Vou chamar o meu pai e toda a minha família e servir um banquete para contar a novidade deste amor. Só que pediu para que todos os cozinheiros reais não colocassem sal em nenhuma comida. E quando o pai chegou, muito arrependido, já pedindo desculpas, e quando foi servido o banquete, quando as pessoas foram dar a primeira garfada, ai, mas que comida sem graça, não tem gosto de nada. Foi aí que a menina disse: Ah, meu pai, o tamanho do meu amor pelo senhor é assim, feito sal. Sem o amor, nada tem graça, assim como o sal. Sem ele, nenhuma comida tem graça. Ah, o pai, que já estava mais arrependido, pediu desculpas para a filha e essa o abraçou. E ela pediu que salgassem a comida, temperasse todo o banquete. E foi uma festa que só. Uma festa envolvida por todo o amor. Este sim, este não tem fim. Foi tão bonito, dias e dias a fim. Eu dei uma passadinha por lá, peguei uns docinhos, porque eu sabia que ia conversar com vocês, não é? Mas, gente, logo aqui na conexão, eu levei um tropeção e caiu tudo no chão. Tchau, minha gente. Muito obrigada.